cada dia nos renova através dela. Então nós temos cada vez sendo beneficiados, né, desenvolvidos, edificados, amadurecidos, né, ganhando maturidade espiritual devido à palavra de Deus que está sendo comunicada a nós. Como o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos traz isso, uma purificação espiritual, uma edificação e cada vez mais desenvolvimento para estarmos em comunhão com Deus, tá ok? Então o livro de Gênesis, tá? Capítulo de número 2, livro de Gênesis, capítulo de número 2. Já falamos aí sobre a criação, já falamos sobre especificamente a criação do homem, sobre o sábado, já falamos sobre o homem estar diante de escolhas, quando ele tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E agora vamos prosseguir um pouco mais para o versículo 18. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, ok? E aí vão ter também outros textos bíblicos que nós vamos estar estudando essa noite, e a gente vai caminhando ao longo deles aí para o nosso melhor entendimento da Sagrada Escritura. Todos encontraram, amém? Amém. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, vamos ler até o 25 e vamos ver aí o que a palavra de Deus nos diz acerca deste assunto. Deus, primeiro, o título que foi dado aqui a esse texto: Deus cria uma esposa para Adão. Então temos aí o título que foi atribuído a esse grupo de versículos aqui. O título não é sagrado, tá ok? O título foi atribuído por um redator, mas ele serve para nos elucidar aqui o assunto que estava sendo tratado. Veja aqui a partir do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Preste muita atenção nessas colocações aqui, porque todas elas vão ser muito importantes para entender o que Deus está fazendo aqui em relação à humanidade. Como Deus está tratando desse importante assunto que é o matrimônio, que é o estabelecimento do núcleo familiar. O núcleo familiar que é a base de toda a sociedade. Então, todas as pessoas que constituem a sociedade da atualidade, quer sejam grandes generais do exército, quer sejam grandes médicos, grandes filósofos, né, ou que sejam até pessoas que não têm uma formação tão alta, pessoas que são balconistas, são faxineiros, tá certo? Que são gari, ou até pessoas que infelizmente foram para a criminalidade, ou que estão nos vícios, ou que estão nas drogas. Todas elas têm algo em comum. Todas elas tiveram início dentro de um núcleo familiar. Agora, nem sempre esse núcleo familiar lhes forneceu uma base sólida para a sua vida, para que eles pudessem ter aprendizados positivos, para que eles pudessem ter amparo sentimental, amparo financeiro. Então, nem todas as famílias forneceram aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente para a boa formação. Ou outras até forneceram, mas mesmo assim a pessoa tomou opções negativas na vida. Mas todas elas têm algo em comum. Todas elas tiveram início no núcleo familiar. Um homem e uma mulher que se uniram sexualmente e produziram uma nova vida. Então este é o núcleo familiar. Veja só. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada mulher ou varoa em algumas versões, porquanto do homem ou do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher ou a sua esposa, e ambos serão uma só carne.
E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então temos aqui esse texto importantíssimo no livro de Gênesis, falando acerca desse ato maravilhoso da parte de Deus em prol da humanidade, criando o primeiro casal, estabelecendo o núcleo familiar. Onde é que está o pedestal? Deixa eu precisar que eu vou ver os versículos. Você pode, por favor? Obrigado, hein? A Deus, né, por essa leitura desse texto. E a primeira coisa que vemos, a primeira coisa que observamos quando olhamos para esses versículos é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus, são os propósitos de Deus. Muitas das vezes, quando olhamos para a vida de algumas pessoas e vemos que elas não estão felizes, e vemos que elas não estão satisfeitas, e vemos que elas estão decepcionadas, que elas estão arrebentadas, que elas estão desorientadas, muitas das vezes, olhando para a vida dessas pessoas e analisando, encontramos até abastança de recursos financeiros, abastança de oportunidades, a pessoa estabilizada num bom emprego, a pessoa colocada numa boa posição social, a pessoa às vezes até colocada morando em um bom lugar, um lugar confortável, mas mesmo assim algo falta nela, algo está ausente da vida dela, algo causa instabilidade emocional nessa pessoa. E muitas das vezes quando você começa a buscar, começa a se interessar o porquê, qual é a raiz, qual é a origem desse problema, está no fato da pessoa estar em dissintonia com a vontade de Deus. A pessoa não está caminhando nos mesmos propósitos que Deus traçou para ela. Então, quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou todas as coisas, pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua sabedoria, Ele tinha um propósito com essa criação. Você não está aqui por acaso. Você não veio à existência por acaso. O acaso nunca produziu nada útil. Abandone coisas ao acaso e veja se o acaso vai produzir alguma coisa que sirva, alguma coisa que preste, alguma coisa que seja admirável. O acaso não produz nada que seja bom, nada que seja proveitoso. Tudo que foi produzido por uma inteligência maior. E essa inteligência, a Sagrada Escritura declara, é o Deus a quem você serve, é a inteligência maior que conduz toda a criação. O Senhor é aquele que conduz todo esse processo. Então, quando nós trazemos a palavra de Deus aqui à tona, falando acerca deste ato no qual Deus estabeleceu a família, do que estamos falando na verdade? Estamos falando dos propósitos, dos planos, dos desígnios, das ordens de Deus. Você quer estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Ou você quer andar em contradição com a vontade de Deus e continuando sempre nessa situação de insatisfação, nessa situação de confusão? Todas as pessoas que atentam contra a vontade de Deus, na verdade, elas estão atentando contra o plano perfeito de Deus para as suas vidas. E assim elas vão necessariamente entrar em destruição. Sempre que alguém entra em rota de colisão com a vontade perfeita de Deus, ele está entrando numa rota de autodestruição. Porque aquilo que Deus planejou para nós, o fez a partir de um Deus que é amoroso, de uma intenção que é amorosa, como Deus disse para Israel. O Senhor disse através do profeta Isaías: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, que são pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz e não de guerra. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos, como ele disse também através do profeta Isaías. Então, quando Israel saía dos propósitos de Deus, muitas das vezes pensando que estava vivendo conforme a sua própria diretriz, vivendo conforme a sua própria decisão, sua própria vontade, sua própria cabeça, como alguns dizem na atualidade, ser dono do seu próprio nariz, e as pessoas estão sempre procurando tornar-se donos do seu próprio nariz, como se já não fosse dela, mas é uma frase para exemplificar esta rebeldia, é uma frase para exemplificar esse antagonismo em relação a Deus e a sua palavra. Quando alguém toma esse caminho, geralmente ele entra numa rota de destruição, ele entra numa rota na qual o final dela vai ser desespero, o final dela vai ser tristeza, o final dela vai ser amargura, o final dela vai ser decepção. Por quê? Porque os planos de Deus para nós são perfeitos. Os planos de Deus para a tua vida são maravilhosos. Os planos de Deus para a tua vida são perfeitos. Por isso que o Senhor criou todo esse momento para que você estivesse aqui nesta noite.
para que você pudesse estar em contato com a palavra dele, para que a palavra dele entrasse no teu coração, como diz a Escritura, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, muitos problemas que o psicólogo não pode tratar, muitos problemas que o terapeuta não pode tratar, muitos problemas que você não abre nem para a sua família, muitos problemas que não podem ser resolvidos por nenhuma outra instância, a palavra de Deus está tratando sobre você. A palavra de Deus está penetrando no teu coração. A palavra de Deus está penetrando na tua mente e entrando em áreas que ninguém pode entrar, porque somente Deus, através da sua palavra, pode penetrar. Então nós falamos aqui sobre diversas coisas. Nós falamos aqui, por exemplo, sobre quando falamos acerca de Cristo, acerca do nome do Senhor Jesus Cristo, nós falamos para você acerca do poder que tem o nome do Senhor Jesus. Que quando você precisa de alguma coisa, você tem que invocar o nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus tem todo o poder. Então esta é uma verdade que quando foi comunicada a você, te deu poder. Uma vez que você toma posse dessa verdade da palavra de Deus. Mas enquanto você resistir a ela, enquanto você estiver com seu coração duro, trancado, trancafiado, como numa fortaleza fechada, você está resistindo à palavra. Você está resistindo a Deus. Você está resistindo à sua verdade. Você está resistindo à sua vontade perfeita para a sua vida. Que é exatamente aquilo que Cristo abordou, depois de muito pregar entre os judeus, e vendo que muitos deles simplesmente, deliberadamente ignoravam a sua pregação, ele disse: a quem compararei essa geração? Essa geração pode ser comparada aos meninos nas praças, que cantam uns aos outros, que tocam instrumentos e compõem músicas, e dizem uns aos outros: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Ou seja, ele compara aquela geração a uma geração que está impregnada de uma apatia espiritual, de uma apatia, de um coração duro, de um coração frio, de um coração trancado a 7 chaves. Mas o Espírito Santo de Deus está ministrando a sua palavra nesta noite, e ela entrando na tua alma, ela vai mudar a tua natureza, ela vai tirar todas essas travas, ela vai tirar este coração de pedra e vai substituir por um coração de carne, um coração que sente a presença de Deus, um coração que se alegra diante da presença maravilhosa de Deus, um coração que sente a repreensão da parte de Deus e que chora, um coração que sente o refrigério do Espírito Santo e que se alegra, um coração que reage à palavra de Deus, que quando a palavra de Deus é ministrada, ele guarda numa boa terra, e ela floresce, e ela dá muitos frutos. Assim a palavra de Deus vai fazer você frutificar, porque ela é alimento para a tua alma, porque ela é refrigério para este deserto da onde você veio, porque ela é transformação, porque ela é renovo sobre a tua vida. Como foi pregado aqui, como foi trazido ministrações direcionadas aqui na semana passada, sobre reavivamento. Reavivamento é você estar vivo para a palavra de Deus. Você sair da morte do seu pecado e você ressuscitar de acordo com a palavra de Deus que é ministrada sobre a tua vida. E você estar vivo para sentir a presença de Deus. É isso que é ser reavivado, voltar à vida, estar vivo na presença de Deus. Quando o Espírito de Deus está sobre você, você está vivo para Deus. O Espírito Santo de Deus é a vida de Deus em nós. Assim nós temos esse texto que está sendo ministrado no nosso coração nesta noite, que é com certeza um direcionamento do Espírito Santo de Deus, e que fala profundamente, que vem trazer mudanças sobre a nossa vida. Do que ele está tratando? Ele está tratando de uma questão muito séria, conforme eu já disse aqui na introdução. Ele está tratando de uma questão primordial, e uma questão que tem destruído muitas vidas, que não tem tratado o tema com a devida seriedade, que não tem levado as coisas de Deus a sério, que tem brincado com Deus, que tem brincado com a graça, que tem brincado com as coisas de Deus. Então muitas pessoas que brincam nesse assunto aqui quebram a cara. E muitas das vezes depois vão reclamar de A, de B, de C, de D, mas quando na verdade a culpa é dela. Quando na verdade a culpa está nela mesma. Então você tem que se posicionar diante dessa palavra que está sendo ministrada nessa noite. E tomar uma posição favorável à vontade perfeita de Deus para a tua vida.
Então, o que Deus está dizendo a nós aqui através da sua palavra? Está falando acerca do ato no qual Deus vai criar, Deus vai instituir a família, o núcleo familiar. E para instituir o núcleo familiar, Deus tomou alguns passos, Deus tomou algumas decisões, Deus preparou toda a situação para que tudo estivesse para a honra e glória do seu santo nome. Então, primeira coisa, será que nós temos valorizado devidamente a família? Será que nós temos valorizado devidamente a nossa família? Será que nós temos valorizado devidamente as famílias, de modo geral, na igreja? A igreja de Cristo na terra, ela tem valorizado da maneira como precisa valorizar as famílias, ministrando a elas, orando por elas, cuidando delas, aconselhando-as. E será que cada crente, toma para si a responsabilidade sobre a sua família? Será que a família é algo importante, de acordo com a palavra de Deus? O que Paulo nos diz acerca da família? Por exemplo, ele diz o seguinte, numa das suas cartas, ele diz, olha, aquele que não cuida aquele que não cuida dos domésticos da fé, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Negou. Então, mesmo o camarada pregando muito, mesmo o camarada evangelizando muito, ou presidindo muito qualquer movimento, ou mesmo a irmã cantando muito, ou também ministrando muito, ou fazendo missões, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, acumulando um monte de tarefas, num ativismo religioso que tem despertado hoje em dia em algumas pessoas, mesmo acumulando um monte de tarefas, será que ele lançou um olhar para aquilo que é prioridade de Deus? Muitas das vezes nós colocamos as nossas prioridades acima das prioridades de Deus. E quais são as prioridades de Deus para a nossa vida? Por exemplo, a família. Nós tivemos aqui uma ministração de EBD, trimestre, não sei se o retrasado, que abordou o tema da família. Abordou exatamente a questão da família, colocando as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar de importância. Primeiro Deus. Porque Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, tem que negar pai, mãe, irmã, irmão, filho, o que precisar negar. Aquele que não amar a mim, acima de todas essas coisas, não é digno. Então, Jesus Cristo é o principal na nossa vida. Jesus Cristo é o primeiro na minha vida. Jesus Cristo é o centro da minha vida. Jesus Cristo é o centro da minha história. Se eu tiver que negar um pai, se eu tiver que negar uma mãe, se eu tiver que negar uma família, por causa de Cristo, eu nego, mas fico com Cristo. Porque somente nele há a palavra de vida eterna, como disse Pedro. Então, Cristo é a prioridade. Cristo é o centro, é o primeiro. Só que quando você prioriza Cristo na sua vida, você vai agir como Cristo, como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de... Não é para você imitar Paulo em coisas erradas, vamos colocar dessa maneira aqui. Não é para você imitar Paulo em qualquer coisa que ele fizer, mas ele deixou muito claro onde que você tem que imitá-lo. Sede meus imitadores, como eu sou de... Então, enquanto ele está seguindo a Cristo, comunicando a palavra de Cristo, obediente à verdade que Cristo nos comunicou, aí ele é um exemplo a se seguir. Então, nós temos que tomar Cristo como nosso exemplo principal. Então, uma vez que Cristo é o centro da tua vida, e você pode dizer como Paulo, não vivo mais eu, o meu antigo eu egoísta, o meu antigo eu profano, o meu antigo eu iracundo, violento, ou irresponsável, não vivo mais eu, meu antigo eu pecador, não vivo mais eu, meu antigo eu viciado, mas agora tudo isso é passado, está morto, está enterrado, está crucificado, e agora Cristo vive em mim, e quando alguém olha para você, vê Cristo através de você, vê Cristo na mudança da tua vida, vê Cristo na forma de você falar, vê Cristo na forma que você trabalha, vê Cristo na forma que você age, vê Cristo nas decisões que você toma. Não vivo mais eu, Cristo vive através de mim. As pessoas se encontram com Cristo no dia a dia, quando se encontram com você, porque elas olham para você e vê a transformação que Cristo causou na tua vida. Então a prioridade é Cristo, e você tem que viver uma vida que mostre que Cristo está em você, que Cristo vive em você, que Ele está em você, que aonde você vai, Ele vai contigo. E quando você assim faz, você valoriza aquilo que Ele valoriza. É importante para você aquilo que é importante para Ele. E o que é importante para Cristo? O que é importante para o Senhor Jesus? O que é importante para Deus? Como Cristo veio nos revelar o Pai.
Como ele disse para Filipe, aquele que vê a mim, vê o Pai. O que é importante para o Pai? O que é importante para Deus? Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, ele deixa muito claro. O que é importante para mim? A família, por exemplo. Como você tem agido em relação à sua família? Você tem cuidado da sua família? Você tem zelado pela sua família? Você tem se preocupado por aquilo que é uma preocupação dentro do teu seio familiar, no papel que você desempenha lá? Porque em algumas situações você é filho. Então você tem que se comportar como um bom filho e respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe. Em outras situações você é pai. Então você tem que tomar frente e agir como pai. E cuidar, e zelar, e impedir que o mal atinja seus filhos. Em alguma situação você é mãe, em outra situação você é filha. E assim os filhos também, dentro do seu seio familiar. Como eles estão agindo em relação aos seus pais. E quando você se preocupa com isso, você está colocando a prioridade de Deus na tua agenda. Você está colocando a vontade de Deus como prioridade sobre a tua vida. Você está atraindo para você, você está atraindo sobre você a atenção de Deus, porque você está agindo de acordo com a sua perfeita e magnífica e maravilhosa vontade. Então nós temos que atentar para isso, porque isso aqui é prioridade para Deus. E se é prioridade para Deus, é prioridade para nós também. Assim nós temos, veja, e disse o Senhor, nos primeiros versículos aqui, ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quando o texto bíblico nos menciona isso aqui, nós lembramos que a sociedade tem atacado ferozmente a família. A sociedade tem atacado a família, não é de hoje, já de muitos séculos atrás. Quando nós vemos, por exemplo, muitos movimentos que se levantaram na história e que declaradamente atacaram o núcleo familiar. Tentaram desestabilizar o conceito de família. Tentaram extirpar o conceito de família da face da terra. Como, por exemplo, no começo do cristianismo, logo que o cristianismo começou a ser propagado pela terra, surgiu um grupo chamado gnósticos. E os gnósticos, que diziam que a matéria é inerentemente má, e que por isso o homem tem que se livrar da sua carne, e aí ele podia se livrar da sua carne, ou dando a ela todos os prazeres, para que ela se destruísse rapidamente, ou privando ela de todas as coisas. Também com o intuito de destruir a carne e libertar a alma, que diziam que a carne é uma cadeia para a alma sendo liberta vai subir para um plano superior. Então esse tipo de ideias tentaram entrar na igreja, esse tipo de ideias tentaram invadir a igreja e contaminar a mente dos cristãos, e muitos desses praticavam o chamado ascetismo. O que é o ascetismo? O cara vira um asceta, ele se torna totalmente isolado dos compromissos sociais, ele não constitui família, ele não se importa com ninguém, ele vai apenas se importar com a sua espiritualidade, digamos assim, e se isolar em determinado lugar. Então esse tipo de pensamento tentou entrar e invadiu a mente de muitos cristãos que estavam atentos à palavra de Deus. Agora veja, hoje ainda nós temos alguns resquícios desse tipo de ideia. Muitas pessoas hoje, elas têm, vamos dizer assim, evitado constituir família, elas têm evitado assumir compromissos, tentando prolongar o seu prazer o máximo possível, a sua pretensa liberdade, tentando fazer o que quiser da sua vida sem ter compromisso com ninguém. E quando as pessoas assim o fazem, quando as pessoas não se atentam àquilo que a palavra de Deus recomenda, o que elas estão fazendo? Estão vivendo fora do propósito de Deus. Estão vivendo fora do plano perfeito de Deus. E o plano perfeito de Deus inclui o núcleo familiar. Porque é da parte de Deus que vem essa palavra. E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Quando o Senhor diz isso, não é bom que o homem esteja só, ele está contrariando essa visão gnóstica acerca do mundo. Ele está contrariando, por exemplo, aquilo que durante muito tempo o Império Romano fez com os escravos, que foi proibi-los de constituir família. Durante muito tempo, ter família era um status de poder. Só as pessoas que tinham poder na sociedade podiam constituir família. Podiam ser pais e mães de família, ter filhos e comunicar os seus bens aos filhos. E o Império Romano, durante muito tempo, manteve muitas pessoas na condição de escravos e proibia-lhes constituir família. E o cristianismo, entrando no Império Romano e pregando acerca do valor da família, ele modificou todo esse conceito. E ele destruiu a escravidão por meio dessa pregação. Pregando, por exemplo, acerca de que todos os homens são filhos de Deus, então não há homem melhor do que ninguém. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. E Cristo Jesus é o Salvador para todo homem.
Não há homem melhor do que outro homem, não há mulher melhor do que outra mulher. Há apenas pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus e pecadores que ainda não foram redimidos, mas que podem ser, se aceitarem a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então essa verdade destrói também esse conceito. Essa verdade, por exemplo, atenta contra aquilo que a Igreja Católica há muito tempo fez, que é obrigar os seus representantes sacerdotes a adotarem um celibato obrigatório, não constituir-se em família. O que a Igreja Ortodoxa do Oriente, que se separou do catolicismo, não adotou, permitindo que seus sacerdotes se constituíssem em família. Agora a Igreja Católica Romana manteve isso, proibiu que o sacerdote constituísse em família. E aí podemos entrar por isso a estudar em outro momento, mas agora apenas deixamos a palavra de Deus como referência. Não é o plano perfeito de Deus, não é a vontade perfeita de Deus, não é o projeto de Deus para nós. Então atenta contra a palavra de Deus. E se atenta contra a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Nós ficamos com o que a palavra de Deus nos recomenda. E nós temos, agora mais recente, tem se levantado, o comunismo, por exemplo, o modernismo com o liberalismo sexual que tem surgido agora. O comunismo, através do livro Propriedade Privada, Estado, Propriedade Privada e Família, uma coisa assim, o título não é esse, mas embaralhei um pouco aqui a ordem. Mas ele trata nesse livro acerca da família como um meio de manter o poder do Estado. Então, para quebrar o Estado, eles atacam a família. Atacam a família através de diversos conceitos, né, que são levantados para desprivilegiar o papel da mulher dentro da família, dizendo que a mulher precisa de uma revolução a qual ela se insurja contra seu papel e destrua seu lar. E aí tantas pessoas que foram iludidas por esse conceito e que hoje choram amargamente, porque não tiveram o privilégio, não tiveram o gozo, a oportunidade, a alegria de viver, de construir um seio familiar e de ver a glória de Deus através da sua família, através do seu papel a desempenhar, aquilo que foi dado por Deus para que desempenhasse. Então, a igreja tem sido atacada ao longo de séculos por diversos conceitos. E até hoje continua sendo fortemente atacada. Só que o ataque que tem sido levantado contra a igreja, que tem atacado, né, a igreja, que tem atacado a palavra de Deus que é proclamada, ela na verdade tem prejudicado muito a sociedade de modo geral. Quando nós vemos o caos social que está estabelecido, quando nós vemos, né, diversos tipos de pessoas que estão vivendo uma vida totalmente destruída, totalmente largada, abandonada aos vícios, e nós buscamos seu histórico, vemos um lar desestabilizado. Vemos um lar onde não há referencial. Não há referencial paterno, não há referencial materno. Não há um referencial da parte de Deus, no sentido dos pais levarem seus filhos a um temor de Deus, a uma obediência à palavra de Deus. E aí a igreja vai na contramão desses movimentos. A igreja, se precisar, a igreja vai na contramão da história, mas a igreja continua pregando a mesma palavra, a igreja continua batendo na mesma tecla, a igreja continua falando do mesmo Deus, a igreja continua falando do mesmo Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Ele será para todo sempre. Ele não muda. Deus não muda, porque Deus é perfeito. E sobre ele não tem sombra de variação e nem de mudança. Então nós pregamos acerca do mesmo Deus, porque é o mesmo Deus que tem garantido a sua palavra. É o mesmo Deus que tem garantido as suas promessas. Então quando nós olhamos para esse texto aqui, eu também não tenho como deixar de fora, e aqui eu dou aqui apenas um pequeno alerta, para um movimento recente que tem se levantado, de alguns pregadores que a gente pode qualificar de pregador de stand-up. Então, conforme o público vai aumentando, as pessoas muitas vezes se veem querendo agradar o público, querendo agradar a massa, agradar a multidão, elas acabam adaptando a mensagem para que se torne ao gosto do freguês. E alguns pregadores stand-up que nós temos acompanhado na internet, têm colocado o propósito de Deus para a criação de Eva, e para que Eva fosse colocada ao lado de Adão, porque Eva não foi colocada nem acima e nem abaixo, nem acima da cabeça de Adão e nem debaixo dos pés dele. Eva foi colocada ao lado. É uma ajudadora.
É alguém que está caminhando ao lado do homem. Está numa missão junto com o homem. Está servindo a Deus junto com o homem. E quando Deus olha para o homem e para a mulher, Deus vê filhos. Deus não vê superior nem inferior. Deus vê filhos e vê filhas. E ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Então, quando nós olhamos para essa situação, vemos alguns pregadores